Boa tarde, eu sou Pedro Barreto, ele é Leonardo Cajado e nós somos da turma do itinerário informativo, investigação e iniciação científica. O nosso projeto de pesquisa é a epidemiologia molecular do vírus influenza A H3N2, uma análise genética de cepas worldwide. O vírus que a gente analisou é o vírus da influenza A, do gênero Alpha Influenza Vírus, e dessa família aqui, que não era pra gente pronunciar. Esse vírus tem essas duas estruturas que são as glicoproteínas, que é HA e NA. Essas glicoproteínas têm a função de conectar o vírus ao receptor da célula hospedeira. A glicoproteína HA se chama de hemaglutininas e a NA neuraminases. Existem 18 tipos de hemaglutininas e 11 tipos de neuraminases. Quando juntamos um tipo de hemaglutinina com um tipo de neuraminases, formamos um subtipo, que muito conhecido por nós é o H1N1, que é o vírus da gripe, que é o tipo 1 da hemaglutinina e o tipo 1 da neuraminidase. Aí forma o subtipo H1N1. Esse vírus que a gente vai estudar é o subtipo H3N2, que é o tipo 3 da hemaglutinina e o 2 da neuraminidase. Esse vírus, ele infecta aves e humanos e é patogênico em humanos, ou seja, ele causa doenças em humanos. E nesse vírus ocorre as cepas. O que são as cepas? Quando o vírus vai de um lugar para o outro, ocorrem mutações. Essas mutações são chamadas de variantes. E todo organismo é construído por um código, que é chamado de código genético. Quando essa mutação ocorre em apenas um ponto desse código genético, ela não necessariamente altera um bloco, que a gente chama de aminoácido. Porém, quando ocorre um conjunto de mutações nesse código, ele pode alterar um bloco de aminoácidos e isso vai mudar a construção do vírus. E aí vai virar uma cepa. Essa aqui é o código genético que eu tinha comentado. Para entendermos mais as mutações, precisamos entender quais são as bases que formam o DNA. Nós temos aqui a adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Adendo: a timina e a uracila são respectivamente formadas pelo RNA e o DNA. Quando nós temos uma mutação em uma dessas bases nitrogenadas, existem classificações, sendo elas para purinas, a transição de purinas a gente chama de transição. E quando temos de uma purina para a pirimidina é uma transversão e vice-versa. Além disso, nós temos uma classificação já para os códons que formam essas mutações. Os códons são feitos por 3 bases nitrogenadas, as quais podem sim ou não alterar o aminoácido, já que um códon equivale a um aminoácido. Aqui, as mutações não sinônimas, nós temos uma alteração em uma das bases nitrogenadas e ele não se altera. As não sinônimas ou silenciosas, nós temos uma mudança que altera a proteína, já que está alterando um aminoácido. No nosso projeto, a gente criou essa pergunta para responder, né? Quais cepas do vírus IAV H3N2 apresentam um perfil genético que interfere em um acúmulo de mutações? E isso gerou nosso objetivo, que é investigar e descrever a ocorrência de mutações no gene HA em diferentes cepas do IAV subtipo H3N2 ao redor do mundo. Esse foi o principal objetivo. E aí, entre eles, temos objetivos mais específicos, que foi avaliar as frequências relativas e absolutas de mutações do gene HA em diferentes cepas, identificar a ocorrência de transições e transversões no gene HA em diferentes cepas, analisar a diferença na ocorrência de transições e transversões no gene HA em toda a população de cepas estudadas, identificar a presença de mutações repetidas no gene HA que ocorrem em mais de uma cepa e caracterizar e quantificar a ocorrência de mutações não sinônimas do gene HA. E aí, esse aqui foi o nossa jornada. Primeiro, a gente foi no NCBI, que é um banco de dados, colocou palavras-chave e pegamos o vírus do H3N2 referencial. Depois usamos uma ferramenta chamada BLAST, que nos deu as outras 22 cepas. Logo após, a gente usou um software chamado Alivio
para organizar essas sequências. Por quê? As sequências foram feitas por diferentes pessoas, então elas não tinham o mesmo tamanho. Então a gente usou essa ferramenta para conseguir alinhar a sequência e a partir disso compará-la. Depois caracterizamos as mutações, como o Léo falou mais cedo, de sinônimas, não sinônimas, número das fitas da sequência de DNA, mutações sinônimas, não sinônimas, e foi isso. E por último, a gente fez análise de dados por meio do software do Gradapad Prism, em que a gente construiu gráficos com base nos dados das cepas, que a gente fez das transações, e construiu gráficos a partir disso, que o Léo vai falar. E para entender um pouco mais sobre o vírus, temos que analisar a parte logística do nosso trabalho, que foram os gráficos montados por nós. Aqui, como podemos ver, temos em São Paulo 2, nós temos uma demarcação que mostra que basicamente a sequência dele é menor do que a dos outros, o que será mais relevante para o futuro. Além disso, aqui a gente registrou todos os tamanhos das sequências e o ano que foi registrado. Como é perceptível, aqui nós conseguimos ver a relação entre o tamanho da sequência e o número de mutações em cada um desses locais. Aqui, como podemos ver, nós temos São Paulo 2, que tem muitas mutações e uma pequena cadeia comparado às outras. Aqui nós temos no gráfico o número de transições e transversões, como eu já havia explicado o que eram, e podemos ver que a maioria das cepas possui mais transições do que transversões. Só adendo a Léo, esse gráfico que a gente escolheu é muito legal, porque dá pra gente ver que, por mais que, por exemplo, o capa tenha o maior número de transições, ele não tem nenhuma transação. Então esse gráfico dá pra gente analisar e comparar as duas mutações aqui. Continuando, nós temos aqui, podemos ver que existem, durante nosso sequenciamento genético, podemos ver que várias dessas mutações se repetiram em a cadeia inteira. O que isso significa? Significa que a maioria desses vírus vieram de uma mesma origem. Ou seja, por exemplo, o vírus de Chicago, de Michigan, vieram do mesmo lugar. Porém, o de Pucallpa não tem essa transição, então podemos inferir que ele provavelmente não tem a mesma origem dos outros vírus. Aqui nós temos outro gráfico que mostra a relação entre transições e transversões, e vemos que em nossa pesquisa existiram muito mais transições do que transversões, e que esse traço lá em cima quer dizer que o número máximo de transições que existiu foram 8, o número máximo de transversões foram 2. E também nós temos aqui escrito que P é menor do que 0,001, que significa basicamente o seguinte, que durante a nossa pesquisa provavelmente não aconteceu por acaso, ou seja, tem mais de 99% de chance dela ser realmente verídica. E que isso já é o suficiente para ser aprovada pelo método científico, já que os requisitos mínimos são de P igual a P menor do que 0,005. Que é 5%. Aqui nós temos as relações das cepas e qual foi a mutação que ocorreu, que da maioria podemos ver que foi de N para D a proteína, o aminoácido, e que a sequência que mudou ali foi a AAC para GAC, que no caso está representado em vermelho e possui maior quantidade. E a segunda com maior quantidade que nós temos é a de amarelo, que mudou de AAA para GAA e que mudou o aminoácido de K para E. Assim, estou finalizando, mostrando as referências bibliográficas que tivemos. E é isso. Muito obrigado por assistir.